Bora saber como é que fica o tempo essa semana? Thaís Luquezzi já tá por aqui. Thaís, a gente já tá falando de chuva. O céu amanheceu bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente para essa época do ano, para o verão, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Mari. Boa tarde para você também. A gente está com virada no tempo pela frente. E quero ressaltar que em 2020, em dezembro, Mari, eu estive na mesma avenida Carlos Caldeira Filho, com registro de uma morte, alagamentos. Então, a gente sabe que, além da chuva volumosa, o fator preponderante para esses desastres que a gente tem, arrasando, né, com histórias de famílias, por conta da falta de infraestrutura das cidades, né? São casos recorrentes ali. A gente teve a semana mais chuvosa do verão e esta semana, agora segunda-feira, começa ainda com muita chuva, como foi nos últimos dias. E depois a gente tem dias frios pela frente. Aqui eu destaco para vocês o quanto choveu desde quarta-feira, quando a chuva começou a ficar bem volumosa. Jardim Ângela, que fica na Zona Sul, né, próximo à região onde a gente teve essa tragédia aí com esse casal que acabou falecendo, choveu quase 200 milímetros em 5 dias. Itapecerica da Serra, onde a gente teve também aquele problema na rodovia, superou os 200. Itaim Paulista choveu menos, chegando a 86 milímetros. Vila Clementino, próximo ali entre a região sul e centro, 100. E Jabaquara, 150 milímetros. Só para lembrar, a média de chuva para dezembro em São Paulo, na cidade de São Paulo, são de quase 300 milímetros. Então, a gente está falando de regiões que superou aí, chegando quase 2/3 do que costuma chover. É muita coisa, Mari. Thaís, essa chuva prevista para hoje, ela deve vir em grandes volumes? Pode sim, Mari. A gente está com condição aí para volumes que podem variar de 45 a 70 milímetros em um só dia. É muita coisa para um dia só. E quando essa chuva se formar, ela pode vir com ventos que variam de 50 a 70 quilômetros por hora. Ventania que pode trazer transtornos aí com queda de árvores e galhos. E com potencial para mais alagamentos e condição para deslizamento. Considerando tudo que já choveu, o solo ainda está bastante encharcado. Vamos ver imagens do céu de São Paulo, Mari? Bora. Bom, hoje a temperatura bem mais fria que nos últimos dias. Está chovendo agora, chuva moderada tanto na Zona Sul quanto na Zona Leste. Uma chuva que tem potencial para ficar mais forte nas próximas horas. Por isso, olha, com um dia bem nublado, a gente não vê nem o sol, Mari. Nada. A máxima é só de 24 graus. São 4 graus abaixo do que é comum para dezembro, para janeiro, aliás. Então, é um dia frio, semana começando bem diferente das últimas duas que a gente enfrentou. Vamos ver outras máximas pelo estado, Mari? Olha só, Dracena com 30 graus até parece quente, mas ela vinha registrando 37, Sim. 36, então já está bem mais fria, bem mais fresca, digamos assim. Rio Preto com 30, Bauru quase 30, Bauru 28, registro com 25 graus. Aqui no satélite mostro para vocês que a frente fria está na altura de Cananéia, vai atravessar o estado ao longo do dia de hoje, chegando aqui em São Paulo às 3 da tarde. Toda esta área do estado de São Paulo tem risco para uma chuva volumosa, que pode trazer transtornos para as cidades. Termino mostrando para vocês que o maior perigo é o litoral, Mari. Maresias, Praia Grande, com previsão só hoje 100 milímetros e Ubatuba 80. Além do mar agitado, então quem estiver na praia, desde Cananéia até Bertioga, ondas podem chegar aos 2,5 metros. Então, Fica atenção. o alerta, então, porque ainda tem bastante gente curtindo a praia, né? É isso, Mari. Obrigada por enquanto, Thaís. Até já. Um homem foi esfaqueado pelo companheiro dentro de casa. Isso foi em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O Anderson Ferreira dos Santos tinha 30 anos e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada no começo da madrugada desta segunda-feira e já no interior da casa encontrou a vítima com ferimentos provocados por faca. E que no local tinha um guarda-corpo instalado em 2024, mas que foi vandalizado e furtado. Essa não é a primeira vez que a gente acompanha tragédias causadas pelo transbordamento do córrego do Morro do S. Em 29 de dezembro de 2020, outro casal, o seu Lúcio e a dona Rosana Correia, também passavam de carro pela Avenida Carlos Caldeira Filho e eles foram arrastados pela enxurrada. Thaís falou sobre isso mais cedo. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte e o dela 8 dias depois, também no Rio Pinheiros. No sábado, o SP1 mostrou que as obras do piscinão Morro do S, que poderia evitar essas enchentes, estão atrasadas desde agosto do ano passado. Quando ficar pronto, o reservatório terá capacidade para quase 200 mil metros cúbicos, o que dá quase 80 piscinas olímpicas. A prefeitura disse que o cronograma desse piscinão foi revisado porque durante as escavações foram encontradas rochas mais duras do que o esperado. A nova previsão para conclusão é junho desse ano. E será que nesse meio tempo, o que
que vai acontecer com as pessoas? Será que vai morrer mais alguém? A gente envia os nossos sentimentos ao Diego e a toda a família. Thaís, conta pra gente como é que ficam os próximos dias. Chove muito a semana toda? Mari, só hoje que a gente ainda tem previsão de temporal, de chuva volumosa, tanto na Grande São Paulo quanto em boa parte do estado. Então, o dia de hoje a gente tem que ficar em alerta. Lembro para vocês que o alerta... A gente vê imagens, olha só, do Globocop agora. Parece que tá chovendo já começando a ficar um pouquinho mais forte, né, Tenta ver, né? Porque não dá para ver quase nada. Exato. Quando o jornal começou, a gente já tinha chuva se espalhando pela Zona Sul, Zona Leste, agora tá ficando mais abrangente. E tende a ficar mais volumosa no dia de hoje, por isso que a temperatura nem sobe, máxima só de 24 graus. Mas eu lembro você que vai sair da Grande São Paulo, alerta especial é para o litoral, região da Baixada Santista, litoral norte, que só hoje pode registrar 100 milímetros. Até a noite, a frente fria, ela já vai ter se afastado de São Paulo, vai chegar ao Rio de Janeiro, e aí sim a chuva tende a diminuir de noite de hoje até os próximos dias, principalmente falando da Grande São Paulo. Aqui eu detalho para vocês que, além do mar agitado para hoje, amanhã ainda vai chover bem em Ubatuba, que hoje ele está com a previsão perto dos 100 milímetros, amanhã 45, São Sebastião 40, e a chuva já começa a diminuir um pouco na faixa mais ao norte do estado, Pedregulho Franca com 20 milímetros. Amanhã, a área capital deve ter só chuva fraca e deve ser assim depois... Terça, quarta, quinta, o que a gente vai sentir mesmo é a queda na temperatura. Amanhã o dia deve começar com 16 graus, são 3 graus abaixo do que é comum para janeiro, então a gente vai sentir frio amanhã cedo, viu? Diferentemente de hoje, que a gente teve a sensação ali de 19 graus, bem diferente. E amanhã a máxima não deve passar dos 22 graus, a média são 28, 6 abaixo do que é comum para o nosso janeiro. E isso vale para o estado todo? Vale. Essa queda nas temperaturas? Vale sim, Mari, porque depois da passagem da frente fria, vai ter uma alta polar soprando ar gelado lá no sul do país. Aqui essa região que fica próximo a Piaí deve amanhecer com 12 graus já amanhã, viu? Itapê com 15, Bauru, Rio Preto com 19, Dracena com 21, é menos do que a gente tinha os amanheceres anteriores. Taubaté com 18 graus, será uma semana gelada para os padrões do mês. Quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana, começando com 15, máxima de 20 graus, Mari. 15 é frio, né? E chuva fraca. E aí depois vai subindo aos pouquinhos. Só volta a aquecer mesmo a partir do sábado à tarde, porque o sábado pela manhã a gente ainda vai ter temperaturas na casa dos 16 graus. Já tirou seus casacos do armário, Eu Mari? não, nem pretendo. Eu vou deixar um ali e vou usar o mesmo. O mesmo, tá certo. Me recuso. Tá certo, mas a semana vai ser gelada, viu, gente? Então é bom se preparar, porque essa diferença de temperatura pode fazer mal para a saúde também. E aí, de olho no nosso monitoramento que a gente faz aí diário nos mananciais, com essa chuvarada que a gente teve a semana passada, em temporal, a gente teve elevação de um pouco mais de 1 ponto percentual do Cantareira. A gente estava em 19,3 no dia 13 e hoje o nível de 20,5%. Ainda é baixo, Mari, mas a gente tem que comemorar estar acima dos 20%, porque a gente lembra lá, né? Se a gente ficar com um nível abaixo de 20 até o fim do mês, muda ali a captação, pode ser reduzida. Então, a gente tem que torcer para que esse nível suba. É isso, celebrar cada pontinho percentual aqui, É isso. né? E na média ali do sistema integrado também subiu de 27,2 para quase 29, 30% ali. Também uma boa notícia, sabendo que o Cantareira é o mais importante, responsável pelo abastecimento da maior parte da Grande São Paulo. Mari. É isso por hoje? É isso, Mari. Obrigada, Thaís. Tchau, até tchau. amanhã. Tchau, até. Bora dar sequência aqui. Agora a gente vai para a redação saber os destaques do Jornal Hoje com o Roberto Kovalik. Uma boa tarde para você.